Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, vamos começar a aula de hoje com o nosso assunto novo. Nós vamos falar um pouco sobre potenciação e radiciação, que é a potência e a raiz. A potência e a raiz são as duas últimas operações matemáticas que faltam para a gente completar as nossas 6 operações. Já temos adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as 4, e a potência mais a raiz, vamos formar as 6 operações finais. Então, como toda operação matemática, cada uma possui a sua operação inversa, que é justamente aquela operação para a gente tirar a prova real. O inverso da adição é a subtração. O inverso da subtração é a adição. O inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da divisão é a própria multiplicação. Isso vai acontecer mesmo com a raiz e com a potência, certo? Porque a potência, nós podemos ter o inverso, que é a raiz, certo? E a raiz nós temos o inverso, que é a potência. Então, na aula de hoje, a gente vai começar primeiro falando um pouco, depois a gente vai para o nosso quadro para ver como é que fica isso na prática. Então, se você fez a leitura sobre potenciação, ou se você já ouviu falar em algum lugar, já estava estudando antes, você sabe que a potenciação ela é formada por 3 elementos, né? Então, a gente costuma dizer que a potência ela possui 3 partes, ou 3 elementos, como a gente queira chamar. Um é chamado de base, que é o número maior. O outro é chamado de expoente, que é aquele númerozinho que, se vocês já observaram, fica em cima do número, que é um número menor. E o resultado, que é chamado de potência, certo? Então, nós vamos observar que para calcular a potência, a gente precisa de multiplicação de fatores iguais. E o que significa essa multiplicação de fatores iguais? É multiplicação de fatores, quando eu digo fatores, eu estou me referindo a números. Então, é multiplicação de números iguais, certo? Eu nunca vou poder utilizar na potência multiplicação de números diferentes, ou seja, 3 vezes 5, 4 vezes 2 vezes 8, porque são números diferentes. Eu sempre vou trabalhar com números iguais, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 5, 13 vezes 13 vezes 13 vezes 13. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, quando eu vou trabalhar com potência, é que a multiplicação, os números sempre são iguais. Aí você está lá fazendo uma continha de potência e coloca 2 números diferentes para multiplicar, então você não está fazendo potenciação. Você está fazendo apenas uma conta de multiplicar simples, uma conta de multiplicar normal que vocês já aprenderam alguns anos atrás. Então, lembrem, multiplicação de números iguais para a gente ter a nossa potência, certo? Então, nós vamos ver as potências simples, depois vamos ver 2 observações sobre as potências, quando a potência está elevada a 1 e quando a potência está elevada a 0. E também depois nós temos as propriedades da potência e também vamos ver a fração em forma de potência. Porque fração já é um assunto conhecido de vocês. Vocês já conhecem uma fração, já sabe o que é um numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Então, a gente vai aprender que a potência, ela também pode ser incluída numa fração, num número natural qualquer, que é o conjunto dos números que nós estamos estudando, que vocês já estudam há algum tempo, e também no número decimal,
O que é o número decimal? Aqueles números que vocês também já conhecem, que são aqueles números que possuem vírgula. Não é isso? Aqueles números que possuem vírgula são chamados de números decimais. Então, tudo isso nós vamos ver nessa parte de potência, certo? E depois a gente vai fazer uma pequena relação entre potenciação e radiciação, para a gente ver por que um depende do outro, ok? Agora a gente vai para a nossa prática, então vamos dar uma olhadinha no nosso quadro. Vamos ver a nossa potência agora na nossa prática, não é isso? Utilizando o nosso quadro para a gente poder observar os números, né? Mas antes, vamos conhecer quem é a base, o expoente e a potência. Então, a gente está vendo aqui que eu tenho um número grande e esse número que geralmente vai ser pequenininho acima do número grande, certo? Esse número vai ser pequeno mesmo, justamente para diferenciar quem é a base e quem é o expoente. Então, esse número grandão vai ser chamado de base, que é o número com que eu vou trabalhar. E esse número pequenininho vai ser chamado de expoente. Então, o número maior vai ser chamado de base, que no caso é o 7, e o número pequenininho sempre que vai vir acima vai ser chamado de expoente. E o nosso resultado vai ser chamado do nosso assunto, conhecido como potência. Potência. E aqui eu vou ter o resultado. E como é que eu vou encontrar o meu resultado? Aí é o que eu tenho que lembrar do que eu falei anteriormente. Multiplicação de números iguais. A nossa base, ela vai ser repetida quantas vezes o expoente está indicando. Se o meu expoente representa o número 2, então eu vou indicar que esse 7, eu vou repetir ele uma vez, duas vezes, certo? Vou pegar o número 7, que é a minha base, vou colocar ele quantas vezes o expoente está indicando. Então, o expoente é que vai indicar a você qual é o número, quantas vezes você vai repetir aquele número para multiplicar. Então, lembra do que eu falei no começo? Os números têm que ser iguais. Não, você não vai fazer 7 vezes 2. Por que você não vai fazer 7 vezes 2? Porque 7 é diferente de 2. E para ter potência, nós temos que ter produtos de números iguais. Então, é o 7. O expoente está dizendo para você colocar ele duas vezes. Então, você vai colocar o 7 vezes o 7. Olha aí, os números são iguais, indicando quantas vezes, ó. Uma vez, duas vezes. O meu expoente é que indica quantas vezes eu vou repetir aquele número. Aí depois que eu colocar, eu posso multiplicar. 7 vezes 7, eu sei que é 49, porque eu já sei a tabuada de 7, né? Nós temos que saber todas as tabuadas, né? De preferência de 2 até a tabuada de 9, certo? Aquelas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente vai treinando um pouco mais em casa, mas a gente tem que, no mínimo, saber as 4 operações e as tabuadas de 2 até 9, porque a de 10 é fácil. A de 2 também, mas até a de 9. Então, agora
eu já conheço os elementos da potência, certo? Eu já sei o que é uma base, eu já sei o que é um expoente e eu já sei que o resultado é chamado de potência. Então, vamos ver outro exemplo. Vou colocar outro exemplo e vocês aí no seu caderno que estão fazendo essa anotação já pode colocar o resultado se você souber, certo? Se não souber, faz a continha de lado e coloca o seu resultado. Então, eu tenho 5 elevado a 3. Agora a gente vai saber a nomenclatura. O que é nomenclatura? É o que a gente faz com a nossa leitura, certo? Eu digo aqui 5 e o número que está em cima eu digo elevado, certo? Então, 5 elevado a 3. Todo número que tiver em cima, eu vou usar a palavra elevado. Se fosse embaixo, eu iria trabalhar com a palavra sobre, mas como está em cima, eu uso a palavrinha elevado. Então, quando você vê qualquer potência, você não vai dizer, isso aqui é um 5 e é um 3. Não, você vai dizer 5 elevado a 3. Você ainda tem outra forma de dizer 5 elevado à terceira potência, certo? E o número 3 é um número curioso, porque ele tem a expressão de ser chamado de cubo. Então, anota aí no seu caderno, 5 elevado ao cubo. Então, o número 3 é o único número que ele pode ser chamado de cubo. E o número 2, ele tem também um nomezinho que ele pode ser elevado ao quadrado. Então, toda vez que vocês escutarem essa expressão elevado ao quadrado, vocês já sabem que está elevado a 2. E se vocês disserem, ouvirem por aí, elevado ao cubo, vocês já sabem que estão elevado a 3. Então, a gente só tem esses dois casos de nomenclatura diferente, que é o 2, que ele pode ser chamado de elevado ao quadrado, e o 3, que ele pode ser chamado de elevado ao cubo. Mas caso vocês não lembrem nem da palavra quadrado, nem da palavra cubo, você pode dizer elevado a 2, ou elevado a 3, ou elevado à segunda, ou elevado à terceira. Como a gente pode usar com todos os outros números, elevado à primeira, ou elevado a 1, ou elevado à quinta potência, ou elevado a 5, ou elevado à décima potência, ou elevado a 10. A gente vai utilizar sempre a palavra elevado, o número, a base, que é o 5, ó, relembrando, a base, que é o 5, o expoente, que é o pequenininho, 3. Então, eu sempre vou usar a palavra elevado depois que eu falar o primeiro número. 5 elevado a 3. Aí, eu também posso dizer 5 elevado à terceira. 5 elevado à terceira potência. Ou o nomezinho dele especial, 5 elevado ao cubo, ok? Aí eu vou colocar aqui para vocês o 3 com o 2. Aí você vai anotar aí no seu caderninho. Todos esses nomes é importante você anotar para você, quando for estudar, né? Você vai ler e você vai relembrar da nossa aula de hoje. Ó o 2 aqui, que indica a segunda, né? 3 elevado a 2. Ou você pode dizer 3 elevado a segunda. Ou você também pode dizer 3 elevado à segunda potência. Ou, mais usual, o nomezinho dele, 3 elevado ao quadrado, porque a gente está usando o número 2. Então, só o número 2 e só o número 3
apresentam esses números, esses nomezinhos diferentes, certo? Os demais a gente lê normal, ou o número normal, ou ele na forma ordinal, certo? Vou colocar aqui o 4 elevado a 6. O 4 é a base e o 6 é o expoente. Então, eu posso dizer 4 elevado a 6, certo? Ou eu posso dizer 4 elevado a sexta. Então, 4 elevado a 6 é uma forma de falar. 4 elevado a sexta. Ou eu posso dizer 4 elevado a sexta potência. Você vai escolher a forma mais fácil de fazer aí a sua escrita, né? Porque todo número a gente sabe que tem o por extenso, aqui a gente chama de nomenclatura, né? Porque eu também posso escrever o número tanto usando os símbolos matemáticos, nossos algarismos, como eu posso fazer com as palavrinhas, a frase, a parte escrita, ok? Então aqui eu já sei, ó, 5 é a base, 3 é a base, 4 é a base. 3 é expoente, 2 é expoente, 6 é expoente. Agora, vocês vão fazer aí as continhas de multiplicar, lembrando que os números são iguais, para obter o resultado. E você lembra como é ser chamado o resultado? É chamado de potência, certo? Então, o 5 está indicando que você vai repetir ele quantas vezes? O seu expoente está dizendo que é 3, ó, ao cubo, a terceira, 3. Então, você vai pegar o 5, vai botar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai fazer a continha. 5 vezes 5 dá o resultado, vezes 5 de novo, para poder dar o resultado da sua potência. Aqui eu já tenho 3. Quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente está dizendo que você só vai repetir ele 2 vezes. Você vai fazer 3 vezes 3 e vai botar o resultado, a sua potência, aí de lado, certo? E aqui eu vou ter o 4. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos ter aí o 4, 6 vezes. Então, essa continha a gente não vai fazer agora, porque isso aqui foi só para explicar o nome, certo? Agora, vocês vão fazer 5 vezes 5 vezes 5 e 3 vezes 3. Porque agora vocês já sabem o que é uma potência, que é multiplicação de fatores iguais. Fatores são números. Vocês já sabem os elementos, a base, o expoente e a potência. Vocês já sabem a nomenclatura. Eu já sei que isso daqui é 5 elevado a 3 ou 5 elevado ao cubo. E vocês já sabem fazer a continha de multiplicar. Agora vocês vão pôr em prática, vão fazer a continha, vão colocar o resultado e vão dizer quem é a potência. Porque aí, depois desses 2 exemplos que nós vamos fazer agora, eu vou ter a parte de 2 observações. Quando o número ele é elevado a 0 e quando o número ele é elevado a 1. Vamos ter aí 2 observações para fazer dessa forma de potência. Você já fez a sua multiplicação, você tem a base, o expoente, falta a potência, que é o resultado. Você tem a base, o expoente, falta a potência, que é o nosso resultado final. Se você já fez 3 vezes 3, fácil, né? Você sabe que 3 vezes 3 é 9, então você já tem a sua potência, que é o seu resultado, certo? Agora eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Eu já sei que 5 vezes 5 é 25. Eu não preciso
fazer essa continha, colocar aqui de lado 5 vezes 5, porque é uma conta fácil, eu já sei que 5 vezes 5 é 25. Então, se é 25, falta um 5 para eu terminar. Então, eu vou pegar o 25 vezes o outro 5, porque são 3. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, a resposta dessa minha potência 5 elevado a 3 é 125, certo? Tá aqui, ó, 125. Então, 5 a terceira é 125 e 3 a segunda é igual a 9. Então, tudo que vocês sabem fazer, continha de multiplicação, certo? Agora vocês vão colocar aí, observação de número 1. Tudo que eu tô falando aqui, você tem que anotar no seu caderninho de matemática, como anotação da aula de hoje, de segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, certo? Porque se você não anotar, como é que você vai lembrar e como é que você vai estudar, certo? Então, tudo que eu tô falando, escrevendo no quadro, você vai, anota direitinho, bonitinho aí no seu caderno, ok? Então, vamos agora para a observação de número 1. Eu vou botar observação 1. A observação de número 1. Então, todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo. Olha aí a primeira observação. Todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo. Ou todo número com expoente 1 é igual ao próprio número. Ou todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Você vai escolher uma dessas frases que eu falei agora, que você mais gostou, a que você achou mais curta ou a que você entendeu melhor, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Se ele é elevado a 1, eu só vou repetir ele uma vez, então vai ser o próprio número. Se eu tiver 7 elevado a 1, o 7, o expoente é 1. Está indicando que eu só vou repetir ele uma vez. Então, 7. Não vou fazer continha nenhuma. Se eu tiver 12 elevado a 1, o expoente não é 1, então eu só vou resolver uma vez. Então, todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Essa daí é a nossa observação de número 1. Aí agora você vai colocar a observação de número 2. Observação 2, que é a última da nossa aula de hoje, certo? Que a gente vai fazer agora a parte da observação 2. Você vai escrever aí: todo número elevado a 0 é igual a 1. Ponto. Novamente, todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, vamos ver? Eu tenho 4 elevado a 0. Todo número que você olhar, qualquer número, vocês sabem que os nossos números são infinitos. Então, se vocês sabem que os nossos números são infinitos, eu posso ter uma quantidade de números aí enormes elevado a 0. Então, você pense no número agora. Pensei. Você aí pensa no seu, eu aqui penso no meu. Aí eu vou e pergunto a você: esse número elevado a 0, esse número com expoente 0, qual vai ser o resultado? Aí você vai me responder: 1 é o resultado. Se você pensou num número difícil, eu pensei num número difícil, ou outra pessoa pensou num número fácil, então
todos esses números, qualquer um desses números, com o expoente igual a 0, o resultado sempre vai ser o número 1. Bem fácil essa observação do número 2. 4, apareceu o expoentezinho 0, o resultado é uma unidade. Aí a senhora só escolhe número pequeno. Vamos lá, 100 elevado a 0. 1. Eu quero escolher 8.001 elevado a 0. 1. Então, todos os números com expoente 0 vai ser sempre 1. Então, isso daí foi a nossa pequena introdução sobre potência, certo? A gente vai ver que raiz vai ser o inverso, né? Porque a raiz, a gente vai ter um número, vou botar aqui, para quem já conhece, esse símbolo é chamado de radical, certo? Então, esse símbolo de raiz, que as pessoas costumam chamar esse símbolo de raiz quadrada, mas esse símbolo ele é chamado só de raiz, né? Porque não existe só raiz quadrada, que é a raiz de 2. Existe a raiz de índice 3, de 4, de 5, de 10, infinito, como são os nossos números. Então, esse símbolo que vocês já viram em algum lugar, esse símbolo é chamado de radical, que nós vamos ver depois, mais na frente, que é o inverso da nossa potência, né? Porque nós ainda vamos continuar um pouquinho com essa parte de potenciação. Então, agora, vocês vão colocar aí no caderno de vocês atividade para casa, hoje do dia 26, no caderno somente sobre potência, e vocês vão calcular, lembrando que tem que deixar as continhas no caderno, não pode usar calculadora, nem celular, e nem pode apagar e nem fazer numa folha à parte. Tem que deixar tudo no caderno de matemática. Então, vamos começar. Vocês vão calcular aí, certo? O número 1, 3 elevado à quarta. O número 2, 5 elevado à quarta. O número 3, 2 elevado à sexta. O número 4, 10 elevado à terceira. O número 5, 8 elevado à terceira. O número 6, 13 elevado à segunda. Eu vou colocar aqui de lado, mas vocês sabem que no caderno de vocês podem até copiar um do lado do outro. Mas precisa de espaço para você botar a resposta, que é a potência, e um espaço livre para vocês fazerem os cálculos, porque vocês vão precisar, certo? Número 7, 12 elevado à terceira. Número 8, 20 elevado à segunda. Número 9, 9 elevado à quarta. Número 10, 2 elevado à décima. Número 11, 4 elevado à quarta. E a nossa última, de número 12, eu vou ter 35 elevado à segunda. Certo? Então, eu tenho aí de 1 até a 6, você coloca a resposta de lado, de 7 até a 12, coloca a resposta de lado, e deixa um espaço, tem um espaço livre que tem que ter no caderno de vocês, para vocês fazerem as continhas. Aí, pra gente não encerrar a 12, eu vou colocar a 13, certo? Tá, aqui eu vou colocar desse lado aqui, porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Então, 13, certo? Eu vou botar aqui embaixo, mas eu vou ditar. A 13, 5 elevado a 0, certo? E a última, 14, 12 elevado a 1.
Então, eu tenho aí a 13, 5 elevado a 0 e a 14, 12 elevado a 1. Então, vocês têm todas as suas continhas para fazer. Espero que vocês tenham entendido, tenham copiado. Façam a tarefa, mandem pelo aplicativo. Tenham uma excelente semana e boa aula a todos.